Hoje, quando o sol se for, deixou meu coração desejando um cantinho petidinho, cheio de amor. Hoje o vento maestrando fizesse as gaias cantar e o riacho primoroso, venturoso, quer se passar, margeadinho de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas e as abelhinhas e os beija-flor. Onde o meu coração de você se lembrasse e cheio de emoção cantasse envolvido na pureza desses sentimentos meus, eu pudesse com certeza encontrar ali com Deus, onde o meu coração de você se lembrasse e cheio de emoção cantasse e envolvido na pureza desses sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Boa noite a todos. Não, gente, vamos lá. Mais emoção aí, esse negócio tá meio devagarzinho. Agora a ala encarnada. Boa noite a todos. Já começou a melhorar. Estão treinando devagarzinho e chega lá. Meus queridos, é com muita alegria que a Casa de Miramês recebe a todos vocês para mais uma noite de estudo, à luz da doutrina espírita. E como sempre eu gosto de fazer aquela perguntinha: tem alguém aqui pela primeira vez numa casa espírita ou na Casa de Miramês? Então já todo mundo chegou por aqui, que coisa boa. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o tema Vigiai e Orai. Tema extremamente atual, como qualquer tema evangélico, né? Quem vai falar para nós é o Jonathan. Mas antes disso, eu queria convidar vocês a nos acompanhar numa prece, para a gente entrar numa sintonia maior com esse ambiente preparado com tanto amor, com tanto carinho pela espiritualidade maior que nos cerca. O Divino Jesus, Mestre maior, irmão querido, companheiro dileto de todas as horas, mais um dia, Jesus, mais uma oportunidade. Que possamos, Jesus, aproveitar esse momento preparado com tanto carinho, com tanto amor, por vossos mensageiros, para que tua mensagem seja passada e encontre em nossos corações a ressonância necessária, Jesus. Que possa o palestrante da noite ser intuído e conduzido da melhor maneira possível dentro desse assunto tão rico, de maneira tal que possamos, Senhor Jesus, absorver a riqueza desses ensinamentos. Nos guia, Jesus, nos protege, Jesus, nos esclarece, Jesus, e que assim seja. Boa noite. Espero que a voz fique clara. Acabou que tivemos que usar máscaras hoje, mas vamos que vamos. A gente agradece a oportunidade mais uma vez de estarmos, como o nosso companheiro irmão nos disse, né? Aproveitando a oportunidade de estudarmos o Evangelho à luz da doutrina espírita. Talvez só vamos conseguir perceber a grandeza dessa oportunidade quando nós não a tivermos mais, né? Infelizmente,
por sermos ainda espíritos imperfeitos, normalmente só percebemos a grandeza das oportunidades que perdemos quando elas não estão mais presentes. Porém, a espiritualidade vem nos convidar a estudar para percebermos antecipadamente essa misericórdia que ela, nosso Espírito Protetor, a casa Miramês, os mentores da casa nos oportunizam, que é compreender o Evangelho, estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. E um dos temas, como nosso companheiro disse, riquíssimo, muito rico. E é interessante que vigiar e orar é um convite do nosso próprio mestre, o Messias. E nós encontramos essa imagem na internet, e na verdade nós levamos ela em todos os slides que nós montamos, exatamente para entendermos e percebermos que, se formos focar no contexto social ou na época a qual vivemos na humanidade, da forma que nós vemos o mundo, as coisas acontecerem, se formos observar a grosso modo sem refletirmos no Evangelho, acaba que, por vermos a sociedade da forma que está, muitos de nós acreditam que fomos esquecidos ou que Jesus se foi, né? Jesus partiu. Temos as religiões trabalhando para a gente hoje que Jesus vai voltar. Interessante, né? E o Evangelho nos ensina que Jesus nunca foi a lugar algum. Ele sempre esteve presente e sempre estará presente. E essa imagem, a imagem daquele que seria... Claro que talvez Jesus nem foi louro, de olhos verdes, não estou falando nada disso, mas que Ele cuida do orbe terra. Ele está cuidando de nós, está velando por nós e nunca deixou de velar por nós. Então, nunca estivemos abandonados, nem por Jesus, nem por aqueles trabalhadores, vamos dizer, os mentores espirituais e os espíritos de luz. Então, jamais nos desesperemos. O que falta para nós, talvez, para percebermos essa grandiosidade e esse acompanhamento que temos, é entender qual é o nosso papel nessa trajetória da humanidade, como na nossa própria trajetória. E para percebermos isso, é necessário compreendermos a lei divina que é nos traga pelo Mestre, nos ensinada há mais de 2000 anos, em pessoa, encarnado, e há mais de milênios, vamos assim dizer, através dos seus antecessores e os que vieram posteriormente a ele, nos ensinando o Evangelho. E Jesus nos convidou a olhar, vigiar e orar. E esse tema de hoje, nós vamos discorrer, fundamentados no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, e nas questões 456 a 472 do Livro dos Espíritos. E aqui nós vamos ver abordagens, apontamentos, respostas da espiritualidade, para entendermos qual é o nosso papel como espíritas, como espíritos, e percebermos que é de suma e extrema importância entender o fundamento, a forma da lei e nos comportarmos de acordo. E nós vamos agora, lá no início do estudo, com a passagem aqui do Evangelho, que está lá como nós citamos, capítulo 12, amai os vossos inimigos. Olha que interessante. Foi-nos convidado a abordar o tema vigiar e orai. E o capítulo 12 fala de amar os nossos inimigos. E olha que interessante. Amar o inimigo é o mesmo que vigiar e orar? E a espiritualidade começa a discorrer. Os inimigos desencarnados. E é tão interessante, até hoje, nós intitulamos os nossos irmãos muitas vezes como inimigos. Desavenças, né? Ou, vamos dizer assim, uma certa antipatia pelos nossos irmãos. E a espiritualidade começa a escorrer assim, ainda há outros motivos tem o espírita para a indulgência com seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens. Então, olha que interessante. Para percebermos e vigiar, e
perceber, captar e ficar atentos, nós precisamos de entender, ficar atento aqui. Aqui nós devemos ficar atentos, aqui nós devemos vigiar. E nós vamos perceber aqui, tirar o óculos, que essa máscara começa a embaçar tudo. Nós começamos a perceber aqui, com a espiritualidade, quando fala, o espírita deve ter indulgência com seus inimigos, começamos a perceber que a nossa vigilância deve ser em nós mesmos. Porque quando a espiritualidade fala assim, ao espírita, podemos falar a todos nós que nos encontramos amadurecidos para percebermos a lei divina. Porque nós devemos nos lembrar do Evangelho com o Espiritismo, que reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas tendências. Então a espiritualidade começa a direcionar a vigilância, o nosso foco em vigiarmos, não para algo externo a nós, e sim para o interno, ao interior. Então vigiar, nos lembramos do Mestre Jesus, vede o cisco nos olhos dos teus irmãos, mas não vê a trave que há nos seus olhos. Então, o Mestre nos convida a internalizar, na verdade, a percebermos as nossas próprias tendências, a vigiar os nossos hábitos, ter indulgência para com os nossos inimigos, e podemos dizer, ter indulgência para com os nossos desafetos, porque inimigo é uma palavra muito pesada, né? É uma palavra muito pesada. Desafetos. A espiritualidade nos ensina que aqueles que hoje são os nossos inimigos ou desafetos, no passado não foram os nossos companheiros, os nossos afetos, que muitas vezes, por falta da dureza dos nossos próprios corações, acaba se tornando um desafeto. E é tão interessante percebermos isso, e é tão comum, que nas relações familiares não é assim? Nas nossas relações familiares, encontramos alguém, namoramos, e começamos a namorar, está tudo bem, noivamos, tudo bem, casamos, aí começa a ter os embates de livre-arbítrio, das escolhas. E muitas vezes aquele que era um afeto passa a ser um desafeto. Então não é uma coisa muito extraordinária, não. E a espiritualidade nos ensina que muitos daqueles que são os nossos inimigos hoje foram os nossos comparsas no passado. E que devido à dureza dos nossos próprios corações, de não sermos pacientes, indulgentes, não aprendemos a perdoar, acabou que um afeto virou um desafeto. E quando a espiritualidade fala assim, espíritas, sede indulgentes, como está ali, nas entrelinhas, está falando para a gente, está deixando muito claro, quando nós estudamos a doutrina, nós percebemos isso, que é natural, é muito comum no nosso convívio social, não temos as mesmas ideias, os mesmos pontos de vista, nem as mesmas, vamos dizer assim, escolhas, as mesmas decisões, é muito comum. E é isso que nos faz crescer, porque lidamos com pessoas diferentes do que nós somos, e a partir disso nós o quê? Crescemos, nos melhoramos, nos aperfeiçoamos. É no convívio social que nós vamos nos aperfeiçoando. Isso é uma coisa muito comum. E a espiritualidade continua. Sabe ele primeiramente que a maldade não é um estado permanente dos homens. A espiritualidade está retomando aqui um dos 15 princípios básicos da doutrina que nós sempre falamos nele, que é o quinto princípio, evolução, lei de progresso. O que a espiritualidade está falando? Seja indulgente para com o seu inimigo, seja indulgente, seja paciente, tolerante, perdoativo. Porque esse irmão seu hoje pode ser um espírito ignorante, pode muitas vezes ser perverso ou mau, entre aspas, mas um dia ele será um espírito crístico. Porque a lei de progresso, ela é para todos.
espiritualidade nos olha assim também. Eles sabem que hoje nós somos espíritos ignorantes, porém todos nós somos filhos de Deus, filhos da luz, com todo o potencial divino a descortinar. O que falta é nós nos esforçarmos e adquirirmos essa experiência. É como se fosse o pai que olha o filho em tenra idade, mas com a certeza que ele vai crescer. E ele um dia vai se tornar um homem. E se ele direcionar bem, será um homem de bem. Ou uma mulher de bem. Então a espiritualidade percebe isso em nós. E todo aquele que convive conosco, que hoje muitas vezes não nos entende, que nós também não nos entendemos, que os atritos que existem hoje, nas relações sociais, nas relações individuais, conosco mesmo, um dia se ajustarão. E tão rápido, ou quão rápido, mais rápido será, de acordo com o nosso próprio esforço, com a nossa própria dedicação. Então, se eu me esforço muito, se eu me dedico muito, a tendência é que o processo de reequilíbrio, de reajuste ocorra mais rápido. Então, tudo depende de mim. E a espiritualidade continua. Que ela decorre de uma imperfeição temporária. Temporária. Como nós citamos, tudo o que passa no próprio orbe terra, como nós vemos hoje, é temporário. Ah, Jonathan, mas já acontece há 4.000, 5.000, 10.000 anos. Para quem vive uma vida mortal, ainda pode ser que 4.000 anos seja muita coisa. Mas para a imortalidade, é um piscar de olhos. E aí continuamos. Assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Lei natural, lei de progresso. Todos nós, por pior que sejamos, um dia seremos homens de bem, um dia seremos espíritos puros, espíritos perfeitos. Como citamos, nós só escolhemos o caminho, né? Com Jesus, como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Vinde a mim, vós estáis cansados e aflitos, porque eu vos aliviarei. Porque meu fardo é leve, meu jugo é suave. E nos adverte que fora da lei divina haverá prantos e ranger de dentes. Então, ao percebermos que somos seres imperfeitos, como os nossos irmãos também o são, que convivem conosco, que estamos fadados a muitos erros, mas que a partir do momento que eu me proponho a me melhorar e que eu busco com seriedade isso, as coisas vão se ajustando, eu começo a ter uma capacidade maior de vigilância, de perceber a realidade. Porque para que eu vigie, para que eu perceba, para que eu fique atento, eu preciso de entender o contexto e a verdade ao qual eu pertenço. Porque senão eu acabo analisando as coisas de forma errônea. Se eu não perceber e não colocar em minha mente a reencarnação, plano espiritual, mediunidade, evolução, livre-arbítrio, acaba que minha capacidade de vigilância fica limitada. Que eu começo a julgar o meu companheiro, o meu irmão, de forma indevida. Esquecido que todos nós somos irmãos, estamos em constante aprendizado, e Deus nos colocou em convívio com eles para que houvesse um reajuste. Vamos entrar lá no próximo item. E eu continuo. Cabia ao Espiritismo demonstrar por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que as expressões extinguir o ódio com sangue é radicalmente falsa. Radicalmente falsa. Até hoje, em nossa intimidade, em nossos sentimentos, ainda carregamos olho por olho, dente por dente. E a nossa proposta como espíritas ou como cristãos é modificar isso. É trabalhar em nós o resumo dos 10 mandamentos. Amar a Deus
sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Por isso, vigiar não é nada externo a nós, e sim algo que é interno a nós. Diz o ditado, né? Quando um não quer, dois não brigam, né? Assim que é dito? Lembro na minha infância, minha avó falava muito isso comigo. Quando ela me ensinava isso, eu comecei a perceber que ela estava falando assim: meu companheiro, meu irmão, não é a ação do outro que importa, é a sua ação. É a sua atitude. É a sua prática. É isso que vai refletir algo diferente para você. Lei de causa e efeito, uma das leis também primordiais para entendermos. E continua: de dar por consequência uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo. É a responsabilidade do cristianismo, do espiritismo. Mostrar para a gente a necessidade prática do perdão, do auto-perdão, da vigilância dos nossos próprios hábitos, pensamentos. Isso é primordial. É urgente. Todas as vezes que nós pegamos o Evangelho para estudar, automaticamente nós nos lembramos dessa advertência do Mestre, do convite: vigiai, olhai e orai. E é interessante que quanto mais nós aprofundamos no Evangelho, nós estudamos, nós começamos a perceber nuances diferentes do Evangelho e novas formas de vigilância, de observação. Porque muitas vezes nós preocupamos com os grandes hábitos. Por exemplo, eu falo assim, no mundo de hoje tem guerras, tem roubo, tem corrupção. Eu não faço isso. Mas o nosso foco muitas vezes nas atitudes extremas, né? No indivíduo que desvia milhões, no indivíduo que mata o outro mesmo, tira a vida do outro. E eu esqueço que eu, como espírita, muitas vezes sou corrupto. Quando eu desrespeito normas, quando eu utilizo o conhecimento de normas que eu tenho para tirar vantagem, são formas de corrupção. Quando uma pessoa chega a mim querendo ser acalentada, amparada, ouvida, e eu automaticamente dou aquela palavrinha assim que toca no espírito da pessoa como se fosse um ferro quente em brasas, machuca, mata a esperança do outro. Também cometo atos que não estão de acordo com o Evangelho. E eu tenho que ficar atento nisso, para que eu perceba hábitos também que eu tenho que ficar vigilante para transformá-los. Porque Jesus nos ensina: o plantio é livre e a colheita é obrigatória. E todos nós, como encarnantes que somos, temos que perceber que não é a primeira e não será a última reencarnação que nós teremos. Não. Conforme Emmanuel nos ensina na obra Pensamento e Vida, e na verdade em várias outras obras, como a espiritualidade, todos nós somos fruto das experiências que nós adquirimos no limiar das reencarnações. E conforme Emmanuel nos diz, no nosso passado é obscuro e delituoso. Então, para que eu vigie bem, eu tenho que perceber quais são as minhas origens. Que eu tenho que entender as minhas bases. Porque entendendo as minhas bases, acaba que muitas vezes eu passo a ser indulgente com o outro também. Porque se eu coloco na minha mente que eu tive um passado difícil, quando eu vejo meu irmão também com atitudes errôneas, e que eu lembro da primeira passagem que nós lemos aqui, que ele está num processo de aprendizado, que um dia será bom, ou excelente, ou perfeito, eu começo a parar de julgar, ou seja, vigio a minha atitude, e começo a colaborar, a participar desse processo de reequilíbrio, de reajustamento dos meus irmãos. Porque, como diz a espiritualidade, nós vivemos em constante permuta, em troca de experiências. E é muito interessante isso. Percebemos que muitas vezes, na verdade sempre, falando no Evangelho com o Espiritismo, sempre teremos alguém a levar e sempre teremos de alguém para receber. Sempre vai ser assim. Sempre será. Não importa qual estágio nós estejamos evolutivo, sempre elevaremos o nosso pensamento rogando um amparo em determinadas situações. O próprio Mestre Messias nos ensinou isso. Se retirava a cada um quarto de hora para orar a Deus. Não era assim que acontecia? Entrando em comunhão com a divindade.
Olha ali, um processo de recebimento de energias, de reajuste. Então sempre acontecerá. E por uma lei de causa e efeito, lei de sintonia, e por merecimento, eu tenho que entender que aquele que dá, recebe. Aquele que é paciente, recebe paciência. Aquele que é tolerante, recebe tolerância. Aquele que ampara, recebe amparo. Por merecimento. Então é necessário entendermos isso, porque isso são hábitos de vigilância em nossas atitudes, essenciais para um processo, para o progresso do nosso espírito e para a nossa colaboração com o progresso do contexto ao qual nós nos encontramos. Porque não pensemos nós que nós fomos inseridos em um contexto qualquer que seja, com o simples intuito egoístico de fazer somente o nosso processo evolutivo. Se isso fosse possível, seríamos igual aqueles monges lá que se retiram lá nos templos, né? Se isolam, tancadinhos numa urna. Eu lembro muito daquele filme Matrix, né? Presos dentro de uma gaiola e viveríamos ali dentro. Vivemos em convívio para que possamos não somente engrandecer e acelerar o nosso processo evolutivo, mas que também possamos participar da evolução dos irmãos que nos cercam. Cooperação e colaboração através do convívio. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante bom procedimento, tira-se pelo menos todo pretexto a represálias, podendo até fazer um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. O que a espiritualidade fala? A sua atitude no bem é essencial, porque ela tem um poder de convencimento maior. Se você fala de perdão e perdoa, o poder de convencimento é maior. E como nos diz a espiritualidade, muitas vezes você acaba fazendo um amigo. Porque se você é sincero querendo o bem do outro, por pior que seja a pessoa, ela sente um certo empatia por você. Porque você demonstra carinho, demonstra afeto. Pode até não ser hoje. Jesus não nos ensinou: aquele que perseverar será salvo. Pode não ser hoje, não ser amanhã, daqui a 10, 50 anos, 1000 anos. Não vemos histórias de espíritos, assim como também muitos de nós o fomos, que ficam aí no plano espiritual décadas, séculos, em processo de monoideia, de auto-obsessão, de desequilíbrio, que reencarnam e desencarnam inúmeras vezes nesse processo de desequilíbrio, até falar assim: meu Deus, como diz na parábola do filho pródigo, né? Na casa do meu pai até os jornaleiros são bem tratados. O que eu estou fazendo da minha existência? Deixa eu me levantar. Ao percebermos isso, nós começamos a entender que a nossa vigilância são nos nossos hábitos, sempre. A espiritualidade amiga sempre fala isso para a gente, né? Vigie suas atitudes. A sua atitude é de você, a do outro é do outro. A lei de causa e efeito vai recair sobre você, sobre as suas atitudes, não é sobre do outro não. O que o outro fez recai sobre ele. E sobre você, as suas atitudes vão recair, a lei de causa e efeito, sobre você. Então a vigilância dos hábitos são essenciais. E nós pegamos aqui com a Emmanuel só um trechinho, para a gente ver como é interessante. Para nós percebermos essa passagem muito interessante, fala esse aquecimento e reencarnação. Emmanuel fala para a gente assim: é isso na essência que é verdadeiramente o que acontece. Porque pouco a pouco o espírito reencarnado retoma a herança de si mesmo na estrutura psicológica do destino, reavendo o patrimônio das realizações e das dívidas que acumulou. Todos nós, durante a nossa reencarnação, na verdade, nós estamos recebendo aquilo que fizemos no nosso passado. Então, tudo é herança de nós mesmos. Poxa, eu estou num processo obsessivo. Tem um irmão aqui que me tem como inimigo. Os nossos inimigos não são gratuitos. Mesmo o processo obsessivo se dá em via de mão dupla, como a própria mediunidade. Eu só sou obsidiado se eu gerar o quê? Padrão vibratório. Eu atraio os similares a mim. Por isso a espiritualidade fala: vigie suas ações. Mude os seus hábitos, mude o seu comportamento e automaticamente tudo será reequilibrado.
Muitos de nós, muitas vezes, buscamos a casa espírita buscando passe magnético, ou, por exemplo, uma reunião de desobsessão, e adentramos na sala, recebemos um passe e vamos embora. Esquecido do papel que vai realmente modificar tudo, que é a instrução e a mudança do comportamento. O passe, a reunião de desobsessão são amparos, auxílios, e que eu, com minha responsabilidade, devo gerar manutenção. Então, vigilância de comportamento é essencial. Se eu não vigio, eu não, é claro, não mudo o comportamento, eu não estou dentro da proposta no qual eu programei para a minha reencarnação. Porque todos nós espíritas, e nós temos que ter noção disso, na verdade, todos nós espíritos, antes de reencarnar, nós tivemos uma programação. Muitos de nós chegaram no plano espiritual com promessas, que era um programa na reencarnação, de reequilíbrio, de reajustes, de trabalho, de mudança de comportamento. E reencarnamos como espíritos. Por isso que nós sempre falamos de reforma íntima, de mudança de comportamento. Porque todos nós estamos nessa proposta, que é mudar. Nos transformarmos, modificarmos a nossa conduta, os nossos pensamentos. E automaticamente tudo vai acontecer. Tudo de bom vai acontecer. Porque acaba que nós trabalhamos com a lei divina e nós recebemos os reflexos da lei divina. Através do meu pensamento, das minhas atitudes, eu atraio similares a mim. Quero me sintonizar com os mentores espirituais, trabalhe no bem, ore, tenha bons pensamentos, modifique suas atitudes, tenha proposta de boas atitudes, de boas práticas, de boas buscas. Jesus nos ensinou: batei e abri-se-vos-á, buscas e achareis. Tudo convite do Mestre, para nos dizer que tudo depende de nós. E aí nós vamos. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria. Honra, ego, personalismo. A espiritualidade nos adverte que fruto de todos os nossos vícios, pai de todos os nossos vícios, é o orgulho. O orgulho que é pai do egoísmo. E o egoísmo que muitas vezes nos faz ter atitudes errôneas. Se eu sou egoísta, meu processo de vigilância acaba sendo parcial. Eu começo a focar no outro, ou vigiar as atitudes a meu benefício próprio. Então é necessário que eu entenda e perceba que mesmo meu processo de percepção da realidade, ele se altera a partir do momento que eu sou mais ou menos dominado pelo meu próprio personalismo, pelo meu próprio egoísmo. Porque se eu sou orgulhoso e egoísmo, mesmo a ideia que eu tenho de mundo, ela é deturpada. Ela é limitada. Muitas vezes me coloco na proposta da reencarnação de forma errônea. Porque eu deixo com que o fruto das minhas experiências do passado, que gerou esse sentimento de orgulho, de egoísmo, dominar mesmo o processo de trabalho intelectual qual eu uso. E as minhas análises acabam sendo parciais, acabam sendo partidárias, acabam sendo egoístas, pensando somente em mim, somente em meu próprio benefício. E na maioria das vezes eu começo a julgar e pesar o outro. Então é de suma importância percebermos isso. E aí nós vamos no livro dos Espíritos. Vêm os Espíritos, tudo que fazemos, podem ver, pois que constantemente nos rodeiam. Temos que entender que nós convivemos em uma realidade muito mais ampla do que percebemos. Normalmente estou vendo aqui aproximadamente, vamos colocar 60 pessoas, 50 pessoas, 70 pessoas reencarnadas. Não sabemos quantos desencarnados convivem conosco aqui. Nos nossos lares, muitas vezes temos 2, 3 pessoas reencarnadas e acabamos que tentamos fazer as coisas escondidas, né? Cuidado.
Estamos em constante convívio com o plano espiritual. E aí nós percebemos que as nossas atitudes diárias, os nossos pensamentos, é que vão escolher qual tipo de público que vai conviver comigo. E não é muito difícil entender, não. Muitos de nós, por exemplo, em reencarnações passadas honestas, por exemplo, ao sermos convidados para qualquer prática viciosa, nós vamos sorrindo e rindo à toa. Porque aquilo gera sintonia. Não é assim, por exemplo? Alguém já experimentou convidar um amigo para poder vir estudar o Espiritismo, por exemplo? Ou estudar o Evangelho? Ou fazer uma obra de caridade e falar assim, não, estou cansado. Aí, de repente, você chega, escuta nas conversas assim, que vamos pro bar? Bora! Não é assim? Bora, vamos embora. Que dia hoje? Vamos. As nossas escolhas nos colocam e atraem o grupo de acordo com nossas tendências. Então eu tenho que vigiar os meus hábitos, porque são os meus hábitos que selecionam, principalmente no plano espiritual, as companhias que vão me assistir. Vigilância constante é essencial. Essencial. E a espiritualidade continua. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção, como nós citamos. Às vezes, por exemplo, nós como espíritas, ou quem estuda, vê o mundo muito mais amplamente, vê o mundo como, por exemplo, um ambiente de trabalho, um ambiente de aprendizado. Aí são pessoas mais sérias, leem mais, estudam mais, preocupam mais com o próximo, aproveitam melhores as oportunidades. Não estou falando que eu não, estou falando em regra geral. Enxergam muito mais, enxergam Deus, percebem Deus no companheiro ou não com mais frequência, porque vê uma realidade muito mais ampla. Então, automaticamente convivem e vivem o plano espiritual na carne. Automaticamente, por natureza, como nós citamos anteriormente, atraímos indivíduos com seriedade que trabalham no mesmo campo. Aí os mentores espirituais da casa, por exemplo, ou de outras casas. Muitos de nós enxergamos só o nosso trabalho e o nosso lar. Não vemos notícias no plano espiritual de pessoas que desencarnam e ainda ficam fazendo o mesmo trajeto de trabalho, casa-trabalho. O mundo dele é aquele contexto, ele se fixa naquele contexto. Então nós temos a capacidade aqui de perceber uma realidade muito mais ampla, muito mais profunda, como Jesus mesmo nos disse, conhecer a verdade. Perceber a verdade, entender a verdade. Porque quando compreendemos isso, começamos a perceber que não basta observar somente o ato que eu tenho, por exemplo, aqui em frente a vocês. Eu tenho que observar também os meus hábitos, que eu tenho no meu lar, às vezes de porta trancada, com ninguém lá reencarnado, só eu. Eu tenho que ficar atento também a que tipo de atitude e pensamentos eu estou emitindo. Porque a lei de sintonia coloca pessoas próximas a mim de acordo com as minhas tendências e as minhas buscas. E não somente isso, no momento de sono, por exemplo, eu desdobro e vou aos ambientes no qual me agradam. Porque é lei de sintonia. Então, entender essa lei de sintonia me faz ter a capacidade de vigiar e saber quais hábitos eu tenho que vigiar. Muitos de nós preocupam assim, vou preocupar com o meu corpo, com a minha saúde física, vai lá para a academia, e mudam a alimentação, não é assim? Faz um procedimento cirúrgico, ficam belos, pomposos. Mas a espiritualidade fala para a gente, né? Muitos desses indivíduos que se preocupam com a beleza são belos por fora, mas espíritos está assim, complicado. E aí nós começamos a entender a verdadeira vida. Aí nós começamos a perceber que não basta somente vigiar os hábitos do corpo físico, que é essencial. A espiritualidade fala, tem que preocupar com o corpo físico, é claro. É o instrumento de seu trabalho. É o instrumento que te proporciona, está na reencarnação. Então a alimentação saudável, o hábito saudável, uma boa noite de sono é essencial. Porém, não se limita a isso. Não somente isso. E os fatores mentais, psicológicos, e os hábitos, e as práticas, os pensamentos. Para onde eu devo direcionar meu pensamento? São os hábitos que o espírito consciente começa a pensar, começa a perceber.
Não somente a atitude física, não somente trabalhar o físico, mas também o lado espiritual. O famoso amontoar tesouros nos céus. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E a espiritualidade fala assim, claramente, conseguem. Percebem? Quando nós estudamos as escalas espirituais e quando nós vamos estudar, por exemplo, as obras de André Luiz, nós percebemos que quanto mais evoluído o espírito, moralmente e intelectualmente, maior a capacidade dele de utilizar todos os mecanismos. Ao escutar a mente, magnetizar e todo o processo. Mas nós temos notícias também de espíritos extremamente difíceis que estudam a psique humana, que utilizam no magnetismo. Alguns dos aspectos não demandam valores morais, demandam intelecto, conhecimento. E utilizam-se disso. É mais limitado que o espírito de luz? Claro que é mais limitado. Mas pela faixa de sintonia no qual nós vivemos, acaba que muitas vezes imperam sobre nós. Porque são mais ou menos próximos, ligados, as experiências são as mesmas, as buscas são as mesmas. Então acaba que o processo de sintonia é maior. Nós temos que entender isso para saber como nós devemos trabalhar, como nós devemos pensar. Assim, mais fácil não seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que dos espíritos? Certamente. Nós vamos ler a questão toda não, tá? Leiam lá. Então é muito mais fácil eu ocultar de vocês o que eu estou pensando agora do que para o espírito. Ou algum de vocês conseguem ler ou captar o pensamento? Se conseguem, me ensinem, por favor. A espiritualidade consegue perceber os nossos pensamentos. É tão interessante que o padrão vibratório ao qual nós geramos com o pensamento gera cor, cheiro. Tudo isso dá possibilidade de percepção. A espiritualidade não precisa, por exemplo, conviver com Jonathan para ver qual é o padrão e qual é o nível espiritual que ele encontra no momento. Não. Olha as minhas emanações energéticas muitas vezes. Meu campo áurico. Não. Como nós falamos, nem todos. Depende do processo e da evolução. Só que, é interessante, né? Por exemplo, imagina eu ficar com você 24 horas por dia, observando suas tendências durante 30, 40, 50, 60, 100 anos. Eu não consigo perceber mais ou menos quais são suas tendências? Está vendo a ideia? Não é assim, por exemplo? Suponhamos, eu gosto muito de música, suponhamos. E nós temos mais ou menos o mesmo gosto de preferência de música. Mesmo gosto. Se eu coloco a música do nosso gosto, eu sei que você está gostando igual eu. Nesse seu processo? Eu posso não saber o que você está pensando na hora, mas eu sei qual é a sua tendência. Está vendo o cuidado que a gente tem que ter? Às vezes a gente fala assim, o meu obsessor não lê meus pensamentos. Ele pode até não ter capacidade de ler e saber o que eu estou pensando, mas ele sabe qual é a minha tendência. Por isso que lá é dito para a gente, não nas questões posteriores. Muitas vezes o que eles fazem? Só nos intuem, só nos convidam. Eu nem estou pensando, por exemplo, em vingança. Aí alguém me fecha no trânsito, aí eu já falo assim, para você ver? Pode isso, eu já começo, né? Porque eu conheço minha tendência. Então dá aquela famosa gatilho, né? Só um empurrãozinho, lá vai eu. Então é complexo isso. A espiritualidade superior consegue, os inferiores normalmente não. Mas sabem quais são as nossas tendências por nos acompanhar o tempo inteiro. Tem espíritos que nos acompanham há 50, 100, 300 anos. Olha que interessante isso. Tem espíritos que nos conhecem muito melhor do que nós mesmos. Porque nós temos o famoso véu do esquecimento, não é assim? Esquecemos. Temos as tendências, mas esquecemos. Aquela questão dos espíritos? do perdão, né? Isso. Ele está falando da facilidade que é perdoar. É mais simples do que a gente percebe. Em regra, para nós que somos imperfeitos, não. É a mesma coisa na faculdade ou no estudo, por exemplo. Quanto mais você estuda, não fica mais fácil? Quanto mais você pratica, não fica mais fácil? Quanto mais você repete, não fica mais fácil? Para nós que somos espíritas, o conhecimento nos faz adquirir algumas virtudes que nos possibilita perdoar cada vez mais. Por exemplo,
Isso aqui, a lei de causa e efeito, é fatal, né? Ela me faz parar de pensar toda hora. Às vezes alguém faz alguma coisa comigo, quando eu penso em falar uma coisa, eu falo, opa, lei de causa e efeito. Calma. Vai pro quarto, aí eu vou na segunda passagem. Tá vendo o mecanismo? Eu oro. Aí quando eu oro, em nome de Jesus, batei e abri-se-vos a busca e achareis. Quando eu oro, eu recebo auxílio. Aí meu mentor, como um pai, né? Não, meu irmão, é assim mesmo, calma. Ele errou, mas ele vai acertar um dia. Você também teve um passado difícil. Eu começo a pensar, olha minhas atitudes no passado. O que eu fui na reencarnação passada? O que eu fiz? Aí eu começo a ser mais indulgente, tá vendo? Eu refiro os meus hábitos. Aí eu começo, por exemplo, isso a espiritualidade que me fala, tá? Nos fala. Eu começo a ficar nervoso, mas não para agir. Com o tempo eu começo a dominar o meu nervosismo, com o tempo eu começo a ter uma atitude diferente. Nem sinto nervoso, nem nada, e ajo diferente do que eu ia agir. Está vendo o mecanismo? Então não é toda virtude, ela é fácil de acordo com o padrão vibratório, com o padrão do espírito. Por isso que eu não posso exigir do outro, eu só posso exigir de mim. Lembra que nós falamos no início? O outro é o outro. Às vezes eu olho para outra pessoa, por exemplo, que conviveu comigo, suponhamos na doutrina espírita. Frequente a doutrina espírita igual eu, nós entramos no mesmo dia, 30, 40, 50 anos atrás. E nós ouvimos falar de perdão desde aquela época. Aí eu vejo o outro tendo atitude que não é de acordo com o perdão, eu começo a julgar ele. Nós estamos estudando, mas eu não sei qual é o padrão de assimilação que ele possui. Então eu não posso julgá-lo. Eu só posso me julgar. Talvez, por mais que nós conhecemos a doutrina há 30 anos agora, é a primeira vez que eu estou escutando falar de perdão. E eu já escuto, a milênios. Então, quem tem mais experiência, tem mais potencial, mais capacidade? Por isso eu não posso julgar o outro, eu só posso julgar a mim mesmo. Então, a espiritualidade sempre fala com a gente assim, eles falam assim, ter boa vontade, bons hábitos. E eles falam para a gente, no Evangelho do Espiritismo, qual esforço, qual pequeno esforço vocês precisam fazer? Não é um grande esforço. Só que eles falam, só que quão poucos de vós o fazem. O que eles estão falando com a gente? Mudar o hábito é simples. Mudar o hábito é simples. Tinha um hábito que eu aprendi, mais com a doutrina oriental, que é um sistema de descarregar os meus impulsos nervosos. Mas só que não é descarregar batendo nos outros, não. Não pensa isso não, tá? É usar um outro método, um outro meio para poder controlar o meu impulso. Por exemplo, fiquei nervoso, estou estressado demais. O que eu faço? Eu vou aprender alguma coisa. Eu fui tocar violão, fui dançar, fui fazer um monte de coisa. Para tirar minha mente daquele padrão. Eu começo o quê? Esparecer com outros métodos que não sejam agressivos, que não lesem nada, para eu conseguir manter o meu equilíbrio. A oração é o mesmo mecanismo, na verdade, mais importante ainda. Eu estou no meu dia a dia, estressado, cansado do trabalho, cansado da minha esposa, cansado do meu marido, cansado da minha mãe, do meu pai, do meu patrão. Porque eu estou cansado, estressado, porque minha visão da realidade está sendo analisada com o meu parcialismo, com o meu orgulho, o meu egoísmo. O que eu faço? Eu paro. Pego a doutrina espírita, leio o Evangelho, oro. E quando eu oro, aí vem o mentor espiritual falando com meu irmão, lembra da caridade. Lembra do perdão, da paciência, da tolerância. Aí eu começo a serenar meus pensamentos, aí eu começo a mudar. Falo assim, nossa, antes eu via meu pai como a culpa do meu problema. Eu falo assim, não, meu pai não é a culpa do meu problema, sou eu. Eu estou tendo uma visão diferente do meu pai, do meu patrão, do meu amigo. Tá vendo? E você vai mudando o padrão de pensamento. Vai mudando, vai mudando. E daqui a pouco você está sereninho, tranquilo, relax, igual. E vigilante nos seus hábitos, lógico. Você começa a ficar vigilante. Se eu tenho esse hábito, esse pensamento dessa pessoa, eu tenho que ficar atento, porque não é bem o que eu estou percebendo, não. Minha percepção é de acordo com a maturidade que eu possuo. Tudo que eu tenho, até a capacidade interpretativa que eu tenho, por exemplo, de uma passagem do Evangelho, é de acordo com o que eu adquiri de conhecimento de Laurel. Se nós pegarmos esse Evangelho aqui, por exemplo, essa passagem, colocar na mão de Emmanuel, ele vai aprofundar esse negócio aqui de uma forma que muitas vezes não consegue perceber. Colocar na mão de Miramês vai trazer uma profundidade aqui que nós vamos ficar assim, embasbacados. Porque a capacidade de absorver conhecimento e de levar o conhecimento depende do grau, a maturidade do espírito. É aquela famosa leitura científica. O que é uma leitura científica? Você pega um termo assim, orar. Uma pessoa que estuda o campo científico, por exemplo, pensa, o que é orar? Ato
para alguns, ato de falar com Deus. Algumas pessoas falam isso, né? Ato de entrar de sintonia com Deus. Aí nós podemos pensar, ato de equilíbrio, de mudança de padrão vibratório, de equilíbrio mental. Nós temos um estudo fantástico de um médico a respeito do campo neurológico, os efeitos da oração na mente. Olha a leitura científica. A leitura científica é pegar um termo, uma passagem, e trazer um monte de conhecimento para interpretá-la. Como o nosso conhecimento é limitado, nossa capacidade de interpretação é limitada. E se nós pegarmos esses espíritos, Jesus então nem se fala. Se nós pegarmos o mestre para discorrer desse tema aqui, se ele for discorrer com toda a profundidade da capacidade dele, nós não temos nem a capacidade de perceber. Por isso a necessidade de estudar constantemente. A necessidade de estudar te faz perceber a realidade cada vez mais profundamente. E se a sua capacidade de perceber a realidade mudando, você começa mudando seus comportamentos cada vez mais profundamente. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Cada vez que você lê o Evangelho e lê essa passagem, você vai ter uma visão mais profunda. Uma percepção mais ampla. É assim que funciona. Ah, Jonathan, para você perdoar é fácil? Se fosse fácil, não estaria reencarnado. Mas é possível. Não é possível? Porque você não ama seu inimigo. Você ama ele, né? Eu acho que perdoar o inimigo também não precisa ser amado, né? Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Guardar o povo, evitar. Primeira coisa, nós sabemos o que é amar? Segundo a espiritualidade ainda não. Nós sabemos as nuances do amor. Depois, numa próxima oportunidade, a gente vai ser convidado para falar do amor. Tem uma passagem fantástica que fala para a gente de amor, que fala o amor é despretensioso, o amor, tem todo um aspecto do amor que a gente para assim, no dia que eu li, eu falei assim, não sei nada do amor, nada, não vivo nada do amor. O que muitas vezes a gente faz, a gente elege umas pessoas de nossa preferência e falamos que o amamos. Mas é tão interessante, quando essa pessoa nos magoa, automaticamente não amamos mais. Ou é ingrato, ou ficamos chateados, magoados. O amor não, o amor como Jesus. Em momento algum nos condenou, sempre nos amparou, sempre esteve ao nosso lado. Em momento nenhum nos julgou, nos pesou. Interessante isso, o amor, mesmo o amor, né? Então, como citamos, a nossa percepção se amplia de acordo com a nossa capacidade moral e intelectual. Hoje nós falamos com essa possibilidade aqui de orar e vigiar. Daqui a 10 anos, 100 anos, 500 anos, 1000 anos, cada vez mais vamos ter uma percepção mais ampla. Isso é interessantíssimo. Só que para ampliarmos essa capacidade é necessário estudar. Eu tenho que perceber quais as coisas que eu tenho que saber e como vigiar. E aí a espiritualidade continua. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos. Vossa alma é o espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acordem de um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros. Nós vamos resumir aqui porque o tempo já está passando. As próximas questões, a espiritualidade começa a trabalhar para a gente um aspecto muito interessante. E eu começo a perceber os meus hábitos, os nossos hábitos. Uma das coisas que nós somos mestres em fazer é arrumar uma desculpa para tudo. Um culpado para tudo, menos nós mesmos. É sempre assim. É sempre assim. E uma das coisas que a gente faz muito é, por exemplo, estou lá no meu lar com os pensamentos muito culpados, eu coloco a culpa no meu obsessor. Ah, a culpa é dos mentores dos espíritos inferiores, de estar pensando nessas besteiras. Não é assim que eu faço normalmente? A culpa é do meu obsessor, a culpa é de tal pessoa. E a espiritualidade me diverte o seguinte, ela fala com a gente o seguinte, ó. Na verdade, tem uma das questões dos espíritos que fala que, na verdade, são os espíritos que nos dirigem. Muitos dos nossos pensamentos são sugeridos, sim. São sugeridos. Muitas vezes no meu lar, nas questões seguintes, a espiritualidade vai falar assim, ó, normalmente, o primeiro pensamento que te vem à cabeça é seu. Então, nas questões seguintes aqui, não vai dar para ler ela porque é muita coisa. O primeiro pensamento que te vem à cabeça é seu, normalmente. Quando nós vamos estudar a respeito das experiências, nós começamos a perceber que nós somos seres dotados de muitos reflexos condicionados. As nossas experiências são fruto de vários hábitos repetidos. E isso acabou que gerou um hábito reiterado. Então a gente age automaticamente sem pensar. Normalmente isso é nosso.
E depois nos vem a sugestão. Quantas vezes a gente está quietinho? Eu, por exemplo, sou assim, às vezes eu estou quietinho, começo a pensar, de repente eu penso, um monte de pessoas, opa, calma aí, para onde minha cabeça está indo? E eu vou lá e oro, pego uma leitura, revejo meu pensamento, não é assim que a gente faz no dia a dia? Eu, pelo menos, faço isso. E aí, olha que interessante. Se fosse há 30 anos atrás, há 20 anos, eu não conhecia o Espiritismo. Muitas vezes eu seria conduzido por esses pensamentos por não conhecer a lei divina. Por não saber que isso muitas vezes não é meu. Por não saber que isso gera efeitos em mim. Agora não. Como eu já tenho conhecimento, eu já parei, calma aí. Pode até ser meu. Mas qual a cura disso? O Evangelho. Sempre. Eu li uma passagem, eu acho que nos Domínios da Mediunidade, eu não lembro se é Seara dos Médios, é um dos livros sobre mediunidade que Emmanuel fala pra gente, não importa de onde veio, não importa de onde veio o pensamento, se é seu ou seu obsessor, não importa, se é um espírito evoluído ou não, sempre o propósito é o Evangelho. Se você está na proposta do Evangelho, você sabe filtrar. Você retém o que é bom e exclui o que é ruim. E naturalmente, por lei de sintonia, aí amplia sua capacidade de percepção. Por exemplo, se eu estou no meu lar, no meu dia a dia, pensando em besteiras, automaticamente eu começo a perceber que eu estou gerando um padrão vibratório que atraiu aqueles pensamentos. Eu estou gerando. O que eu tenho que fazer? Ficar atento aos meus hábitos e vigilar naquele tempo, naquele ambiente, naquela situação. Na sexualidade, por exemplo, às vezes eu estou com um pensamento muito deturpado, muito desequilibrado, eu falo assim, opa, calma aí, experiência errada nesse campo eu tenho, porque eu estou gerando sintonia para ter pensamento indevido, experiência que eu possuo. Olha um ambiente, olha uma situação que eu tenho que ficar atento no campo da sexualidade. Eu começo nos hábitos, por exemplo, de trato com o meu semelhante, nos hábitos de disciplina no meu dia a dia, de organizar meus horários, ter uma disciplina realmente diária, nos hábitos de oração, nos hábitos de estudo. E eu vou observando cada pensamento, cada tipo de atitude que eu tenho diante de cada contexto e cada situação. Vejo uma notícia na TV difícil, esdrúxula, muito complicada. Eu vejo qual é o meu pensamento e para que lado meu pensamento está indo. Se eu entendo o Evangelho, eu paro, opa, calma aí. O que o Evangelho me ensina? O que Jesus me ensina? Deixa eu orar aqui e ficar atento nesse meu pensamento. Então mesmo, olha que interessante isso, mesmo os processos obsessivos que sofremos, mesmo essas interferências mentais que nos são impostas, são uma oportunidade de aprendizado, se eu souber aproveitar. Porque eu começo a perceber falhas em mim, eu começo a perceber pontos necessários que eu preciso mudar. Isso é como se fosse a prova mesmo na escola, lá que eu vou na escola. Aquilo não é para me punir, não. É para eu saber qual matéria eu estou boa e qual matéria eu estou ruim. Não é assim que é os simulados. Alguém já fez curso aqui, por exemplo, e vai fazendo aqueles simulados? Você faz simulado, vai fazer, por exemplo, autoescola. Aí tem lá simulado, não é? Aquilo lá não é para te massacrar, não. Não é não. Aquilo lá é auxílio. Aquilo lá eles fazem para quê? Para que você faça o simulado. Opa, assim, tem tudo de mecânica, mas errei tudo, por exemplo, sei lá, da área médica lá, que eu não sei nem como é que tem tanto tempo que eu não fiz. Então tem que estudar mais essa aqui eu posso revisar, essa aqui eu vou estudar mais. É o mesmo processo no nosso convívio do dia a dia. Eu faço a minha autoanálise, eu vigio os meus pensamentos, como assim, que tipo de pensamento eu tive? Você pensa, opa, tive um pensamento errado, tem que ficar vigilante nesse aspecto tem que ficar atento, tem que ficar focado. Tem que estudar o Evangelho, tem que orar, tem que ficar atento, vigilar. E quando, naturalmente, eu não tenho forças, ou eu me sinto fragilizado, aí eu uso o mecanismo da oração. Porque a oração automaticamente vai elevar o meu padrão vibratório, e existe o tipo de oração que eu faço também, porque muitas vezes eu faço aquela oração egoística, tipo, qual que é o seu nome? Cris. Convive com a Cris, não gosta da Cris, né? Não gosto de você, Cris. Tá? Não consigo nem te ver pintada de ouro. Ao encontro com a Cris, eu vou fazer minha oração. Vou estar lá orando e falar assim, não, tomara que aqui estuprece e quebre a perna. Que tipo de oração é essa? Está vendo o mecanismo? Então eu tenho que saber também que tipo de oração que eu faço. Ah, é absurdo? Não, gente. Tem muita gente que ora assim mesmo.
Tem muita gente que ora assim, ó, só ora assim, ó, Deus, faça com que eu ganhe na Mega Sena, faça que eu fique rico, faça que eu ganhe dinheiro, faça que eu... E fica pensando em coisas materiais. Para o espírita, isso está em processo de sintonia com a proposta que nós temos da doutrina? Não. Eu começo a pedir coisas que não são essenciais para a minha existência, para o meu aprimoramento. Automaticamente, meu padrão vibratório vai se sintonizar naquela situação, naquele ambiente. Então, tem que também direcionar a minha oração. E aí a espiritualidade fala para a gente, ó, quando você pede coisas da terra, está no Evangelho do Espiritismo, mais ou menos assim, eu vou tacar miúdos, tá? Nas minhas palavras. Você quer coisa, você quer ficar rico, você quer ganhar dinheiro? Vai trabalhar, vai estudar. Oportunidade você tem. Agora, coisa do céu pode pedir que Deus vai te conceder. Você quer dominar suas tendências, é sincero, é sério, é disciplinado, a espiritualidade vai te amparar. Só que detalhe, não vou te afastar da luta. Se eu for fazer, por exemplo, um estágio, eu tenho a teoria, não tem? Tem um mentor que me auxilia, não é assim? Mas eles me jogam nas piores situações possíveis para testar o meu conhecimento. Eles atraem as situações para que eu depare com quem eu sou, para que eu veja a minha proposta e mude o comportamento. Então, por exemplo, se eu tenho intenção de trabalhar perdão sinceramente, automaticamente as pessoas que me afetam vão se aproximar de mim, para que eu tenha ambiente propício a praticar o perdão. Muitas vezes eu reclamo, acho ruim, esquecidos de que aquilo é a oportunidade. Às vezes eu sou espírita, 30, 40, 50 anos, eu fico assim, tem um filho difícil, eu falo assim, meu Deus, mas eu não mereço isso. Eu sou espírita há tanto tempo, oro há tanto tempo. E eu recebo um filho difícil, meu amigo, você não estuda o perdão? Eu estudo. Não estuda a caridade? Estudo. Não estuda a cooperação? Estudo caridade. Não, meu amigo, aí, ó. É um ambiente adequado para você trabalhar tudo isso em você. Está vendo o mecanismo? Então o auxílio vem. Da espiritualidade para cá, tudo acontece a nosso favor. Só que muitas vezes eu não entendo isso. E perco a oportunidade. Eu preciso lidar com problemas para que eu saiba como solucioná-los. Porque se toda hora que eu tiver um problema alguém vir resolver para mim, eu nunca vou saber como resolver. Então nós reencarnamos, temos a instrução, temos a oportunidade, porque nós convivemos com os nossos desafetos e afetos o dia inteiro, para que eu saiba, convivendo com eles, colocar em prática o que eu estudo. Isso é vigiar. Porque eu consigo perceber as oportunidades, eu começo a entender as oportunidades. E eu vejo que a casa espírita é um ambiente que me dá instrução, mas o meu lar é um ambiente de trabalho. É lá que eu me promovo. É no meu trabalho que eu me promovo, é no convívio com os meus colegas, com o meu trabalho, com as pessoas que me ferem, que falam uma coisa eu fico magoado. Que só de aparecer eu já sinto aquela... A gente fala, né? Nossa, a pessoa está carregada. Muitas vezes sou eu. É nesse convívio que eu começo a perceber que alguma coisa está errada comigo. E aí eu paro e oro. Porque quando eu oro, a espiritualidade vem em direção, meu amigo, você não percebeu onde é, mas o ponto é esse aqui, ó. Aí você começa a ter aquelas ideias mirabolantes, né? Começa a pensar, poxa vida, esse pensamento é pensamento do meu egoísmo mesmo. Deixa eu ficar atento. Deixa eu mudar o meu comportamento. Deixa eu orar para que eu tenha uma visão diferente. Deixa eu ser mais educado. Deixa eu trabalhar a paciência em mim. E você vai. Aí você vai. Um dia você cai. Aí você levanta, se ora, a espiritualidade vem te ampara, te instrui novamente. Vamos de novo, até você acertar. E quando você acertar, vão vir outros convívios mais complexos. Cada vez mais, até você ajustar e equilibrar 100% com a lei divina. Quando nós vemos o Mestre Jesus convivendo conosco, sendo apedrejado, vilipendiado, cuspido por nós e mantendo equilíbrio, Jesus não foi criado daquele jeito, não. Ele fez esse processo. Teve que lidar com tantas situações que hoje ele mantém o equilíbrio em qualquer situação. Nós podíamos fazer o Mestre que ele estaria reto e equilibrado com a lei, porque ele tem experiência. E a espiritualidade nos coloca no ambiente para que nós também possamos aprender e ter a experiência. Reencarnar isso. Portanto, quando Deus nos agraciar com um desequilíbrio ou desajuste em nossos irmãos que convivem conosco, agradeçamos.
porque é a oportunidade do nosso aprimoramento. E não só agradecemos, nos instruamos, porque senão começa a agir de acordo com o que eu acho. E o achismo é muito complexo. E quando eu me instruo, e quando eu percebo, eu tenho fé, eu oro, pedindo a espiritualidade que me auxilie a coordenar as minhas ideias. E aí vem a espiritualidade através da intuição, uma espiritualidade superior, normalmente nosso anjo da guarda, mentor espiritual, vem assim, meu amigo, ó, vai por esse campo, vai dessa forma. Só que eu sempre lembro daquele desenho do Pato Donald. Sempre vai acontecer isso. O anjinho no outro, o demoninho do outro. Sempre vai acontecer isso. É a instrução que eu tenho, os mentores espirituais falam, não é anjinho. O demoninho sou eu mesmo, minhas tendências, meu querer, meu desejo. São os meus reflexos. E aí, quando o Pato Donald escolhe, é o que nós devemos fazer. O que eu vou escolher? Eu vou escolher repetir o que eu fiz no passado, ou eu vou escolher ter uma nova atitude? Quando eu repito o que eu fiz, eu lembro lá de Ló em Sodoma e Gomorra. Eu olho para trás e fixo a filha de pedra. Se eu olho para frente, eu sigo em frente, como Jesus ensinou, né? E de lá em lá e deseja a paz. Se alguém quiser só lá, paz, deixa ela lá. Fica lá. Se alguém não quiser, o que faz? Sacuda a poeira das sandálias, o quê? Vê a minha volta e segue em frente. É esse o mecanismo. Então vai ser o tempo todo, eu vou deparar com o meu eu e vou deparar com a proposta. Se eu escolho a proposta, eu avanço. Se eu escolho o meu eu paro. Porque o meu eu é o que eu já sou. E o que eu já sou, eu já domino. Então, nosso processo de vigilância é contínuo, oração é contínua, porque são os dois mecanismos, junto com a instrução, que vão me dar capacidade de perceber a realidade, e percebendo a realidade, junto com esses dois mecanismos de vigiar e orar, eu começo a ter proposta de uma nova atitude. E através do uso do meu livre-arbítrio, eu posso escolher uma nova atitude, colher um novo fruto. Ou eu posso repetir os meus hábitos e colher um fruto do passado. Então é questão de cada um. Que Jesus, nosso Mestre, nos ampare, nos fortaleça, que possa nessa noite, em todas as noites que estudarmos o Evangelho, cada vez mais ampliarmos as nossas percepções da realidade, e nesse hábito de ampliar a percepção, possamos também mudar os nossos hábitos, mudar o nosso comportamento, sem focar no hábito do outro, vigiando os nossos próprios hábitos. Lembrar de que muitas vezes, às vezes a gente vê o ato do outro e fala assim, o ato está errado, e muitas vezes o outro está extremamente certo. Quem está errado somos nós, por não percebermos ali a necessidade daquele hábito, certo? Então vamos estudar, que Jesus nos ampare, nos fortaleça, e que possamos todos nós termos outras oportunidades de estudar o Evangelho, que é a oportunidade sagrada. Já dá para começar a pensar, não dá? Meus irmãos, vamos para um recadinho rapidinho. Primeiramente, a casa convida vocês, a quem tiver interesse de estudar o ESD, ele ocorre, o ESD é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, tá? Ele ocorre aqui todos os sábados, de 17h30 às 19 horas. Também nós temos o coral, que também é uma tarefa da casa, uma tarefa, diga-se de passagem, muito agradável, muito bacana. Maiores informações na portaria, vocês conseguem os contatos das pessoas, aqueles que tiverem interesse de participar. E está chegando o Arraial da Fraternidade, que vai ocorrer no dia 15/6, sábado, de 16 às 20 horas, aqui na Fraternidade, tá? Sintam-se convidados a participar dessa festa maravilhosa, que ela é muito saborosa e muito interessante. Ela ajuda na manutenção da casa. E o último recado, infelizmente nós tivemos que suspender o macarrão. Tivemos um problema de agenda, alguns problemas internos, mas nós não esquecemos, nós vamos fazer o macarrão, mas não nesse momento. Ok, meus irmãos? Bom, vamos agradecer. Pode falar. Procurar quem? Chega até nós, porque é graças a essa boa vontade de todos que ajuda Jesus no nosso bazar, que tem sido assim muito abençoado. Então vamos falar do bazar, vamos
passada, dia 13, vou falar felicidade. Começa a orar às 8h30 e termina às 13h30. Sinto todos os convidados, vocês, parentes, amigos, serão muito bem-vindos, sinto muito amor. Obrigado. Pessoal, só um complemento a respeito do macarrão. Aqueles que compraram o ingresso do macarrão, por favor, procurem a biblioteca para serem reembolsados, tá? Ok, meus irmãos, vamos aproximando agora do final da reunião e só o último recadinho. Aqueles que tiverem a necessidade do passe, ao final da reunião, pedimos a caridade de formar uma fila aqui à direita e manter o silêncio. Então vamos agradecer a Jesus para a gente criar uma sintonia com o mais alto, essa sintonia que liberta, que relaxa, que fortalece, que consola, que abriga. Divino Mestre, obrigado. Obrigado, Jesus, por tanto que recebemos nas mais diversas maneiras, seja nas coisas pequenas do cotidiano, quanto nas maiores. E principalmente, Jesus, por aquelas que não percebemos, mas sabemos que Tua mão caridosa e amorosa está a intervir a nosso favor. Agradecemos por tudo que temos na vida, Jesus, independente da condição financeira, da condição de credo, da condição de escolaridade. Agradecemos, Jesus, e rogamos que continue a nos guiar, nos iluminar e nos guiar nessa nossa jornada. Ó Divino Mestre, rogamos por esses povos que sofrem tanto com as guerras, os conflitos, que possam, Jesus, encontrar a paz, a serenidade em seus corações, encontrar outras maneiras de resolver as suas divergências de opinião. E principalmente, Jesus, rogamos por aqueles que sofrem nos mais diversos cenários, seja nos cárceres, nos asilos, nos hospitais, nos orfanatos, e em tantos outros lugares, ó Jesus, que Tua presença se faça sempre. Jesus, fica conosco, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja.